Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós estaremos dando continuidade então à nossa aula de Filosofia do Direito. Hoje nós estaremos tratando dos assuntos ética, instituições, direito e deveres, né? Nós estamos falando de um teórico que teve o seu percurso muito importante dentro dos espaços da filosofia, principalmente da filosofia do direito. Nós estamos falando de John Rawls, que vai, em outras palavras, trazer para nós aqui diversas questões, diversos aspectos, né, que vão proporcionar algumas questões importantes para nós refletirmos, né, ao pensar a filosofia do direito. Assim, o texto de John Rawls vai então discutir esses aspectos aos quais eu citei para vocês. Então estaremos falando de ética, estaremos falando de instituições, estaremos falando de direitos e deveres, né? Bom, quem é o nosso autor? O nosso autor então é um professor de filosofia da Universidade de Harvard, teve um percurso dentro do processo acadêmico, dentro da academia, trouxe para nós diversas publicações, livros, artigos, né, dentro dos critérios aos quais ele se propôs a discutir. Trazemos aqui alguns temas, aos quais foram algumas publicações desse autor. Ele traz para nós uma teoria de justiça, que é um dos aspectos que foi produzido também nesse período de relevância acadêmica. O liberalismo político, que é também um trabalho de grande profundidade, que vai trazer uma perspectiva diferenciada quando tratamos principalmente do universo da política, o universo da economia, né? E nós temos ali o direito dos povos, que também vai contribuir com essas discussões relacionadas então à teoria e à filosofia do direito. Então vamos ao nosso texto, vamos dar continuidade aqui e vamos ao nosso primeiro slide. A natureza do pacto na teoria de Rawls guarda raízes com o kantismo e com o contratualismo russiano. Porém, não se reveste de absoluto e imperativo apego a esses autores. Pelo contrário, a teoria da justiça de Rawls apega-se única e exclusivamente numa noção ritualizada do pacto social, numa noção processual do pacto social, desvinculando-se seja do naturalismo russiano, seja da metafísica kantiana. A noção de contrato social é fluida, mas ainda assim e consciente das possíveis críticas ao conceito. Rawls opta por desenvolvê-la como aspecto inicial de sua discussão, como pressuposto de seu debate, como premissa metodológica de suas conclusões científicas. É útil o conceito de contrato na medida em que a ideia de contrato pressupõe pluralidade de pessoas e publicidade de princípios de justiça. O que a crítica tem apontado é que no contrato, na concepção de John Rawls, identificam-se muito mais pressupostos econômicos que políticos. Assim a gente pode pensar que um autor como esse, embora ele tenha a influência de pensadores, né, que já são clássicos também, mas ele vai trazer basicamente a leitura numa concepção um pouco diferenciada, então ele vai ampliar as discussões. Ele vai trazer diversos outros critérios pelos quais possibilitam vermos, né, principalmente política, economia e ao mesmo tempo o aspecto do direito, que faz parte desse universo, desse composto de análises que esse autor vai nos trazer. Vamos ao nosso próximo slide. Os dois princípios. A proposta de Rawls é refundar-se na sociedade com base na avaliação do momento decisório ou de aderência ao pacto, ainda que se trate de um momento hipotético. O que se pretende é identificar nessa posição original dos pactuantes o momento de igualdade. Nesse momento de igualdade,
vem marcado pela noção de que existem consciência, equidade e liberdade para deliberar sobre os direitos e deveres e selecionar entre estes os melhores para comporem um quadro vasto de equipamentos institucionais a serviço de todos. O pacto é estruturando e tomando por base dois princípios basilares de seu sistema acerca da justiça, que são: primeiro, princípio da igualdade; segundo, princípio da diferença. São esses princípios os responsáveis pelo equacionamento de todo o sistema de organização das instituições justas. O bom equilíbrio entre os dois princípios produz o bom equilíbrio das instituições sociais. E esses dois princípios diretores das qualidades institucionais são eleitos equalitativamente na posição original. Trata-se nada mais, nada menos de que a aplicação do que Rawls chama de justiça processual pura à teoria das instituições. Ele traz para nós, em outras palavras, a ideia do equilíbrio. Então, o equilíbrio, é um ponto importante, discutido dentro desses princípios ao qual ele traz para nós. Então, quando você fala o princípio da igualdade e o princípio da diferença, esses dois atuando de forma a poder equilibrar esse processo dentro do contexto social. Assim, a gente pode perceber que diversas influências vão existir no pensamento de Rawls, e ao mesmo tempo nós percebemos que elas não são imperantes dentro dos condicionantes ao qual ele apresenta, e sim elas contribuem num todo para se pensar essa forma de raciocínio que esse teórico nos traz. Vamos ao nosso próximo slide. O primeiro princípio define as liberdades, enquanto o segundo princípio regula a aplicação do primeiro, corrigindo as desigualdades, sendo possível erradicar a desigualdade entre as pessoas. O sistema institucional deve prever mecanismos suficientes para o equilíbrio das deficiências e desigualdades, de modo que estes se voltem em benefício da própria sociedade. Nessa posição original, as partes encontram-se em situações de igualdade e, porém, optar por direitos e deveres, ou seja, podem escrever suas próprias história institucional futura, é certo que veio da ignorância correspondente ao que não se conhece do ponto de vista da justiça. E é por isso que se fala de uma justiça a priori. Até que essa possa ser identificada e constituída antes da história acontecer, antes do curso dos acontecimentos fluírem. A base, uma base importante, que ele traz para nós, volta a afirmar a ideia do equilíbrio, então é um dos pontos importantes dentro dos seus conceitos, para prever esse processo que ele traz para nós da ideia, então, dos mecanismos. Então esses mecanismos eles passam a influenciar o pensamento e o processo teórico que John Rawls traz para nós. Então, vamos pensar como ele vai desenvolver esse processo no decorrer de seu texto. Vamos adiante. As instituições passam a estar afetadas por aquilo que, desde o princípio, se pode definir como justo ou injusto, equidade inicial. Tudo deverá governar-se de conformidade com isso. É certo, porém, que os homens que optam por direitos e deveres não possuem o mesmo grau de liberdade em sociedade que possuíam se estivessem em natureza. É certo que a liberdade que as instituições constroem não corresponde à liberdade total e absoluta dos indivíduos, muito menos à satisfação plena dos indivíduos. Não é disso que se trata, mas de uma adequação
das justiças dos indivíduos, conceitos subjetivos de justiça, tais quais desejadas por cada qual, dentro de um sistema que as absorve e as reconhece institucionalmente. Assim, o primeiro princípio tem a ver com a fixação das liberdades básicas de todo pactuante, que devem ser iguais a todos. Liberdade política, liberdade de expressão, de reunião, de consciência, de pensamento, de não ser preso arbitrariamente. Todavia, o que se deve notar é que se trata de, quando da aderência ao pacto social, abdicar de direitos fundamentais, mas não de todos. Para que haja essa abdicação de direitos, é mister que aqueles que aderem ao pacto recebem em troca de benefícios ainda maiores que aqueles que teriam que se mantivessem em sua posição o ante-pactum. São as mudanças. Obviamente, são os processos que você tem relacionado às estruturas de poder que fazem com que as pessoas venham aderir ou se tornarem contrárias a elas, o que passa a ser um grande fardo. Vamos adiante. O segundo princípio, em sua locução, função às quais todos têm acesso, deve ser interpretado de acordo com a igualdade e democrática. Assim, se o primeiro princípio reza que todos devem possuir determinado benefício social, o segundo cumprirá para que o acesso a esse benefício social se dê de modo concreto e real. Nem a liberdade natural, nem a igualdade liberal, nem a aristocracia natural são princípios aptos a explicarem o que é devido, de acordo com o segundo princípio da teoria de Rawls. Deve-se lembrar ainda que toda a ordem de distribuição dos princípios entre si é feita de forma lexical, como a distribuição de nomes em dicionários. Contudo, o pacto não se faz de uma só vez. Ele é um processo de etapas gradativas, do mais abstrato ao mais concreto. Deve-se ainda mais ter em conta que é sob o véu da ignorância que os pactuantes escolhem os dois princípios, numa primeira etapa do contrato. Numa segunda etapa, os pactuantes passam a deliberar concretamente acerca das diretrizes de suas próprias sociedades. E isso por meio da votação de uma Constituição. Vencida também essa etapa, as discussões passam a deitar sobre as políticas de bem-estar da sociedade, mediante a economia e outras fontes de justiça social. São fases, são etapas, são composições que estão dentro desse mecanismo político, social, econômico e administrativo. Assim, essa análise ela faz com que nós pensemos de diversas formas na relação dos princípios, na relação dos deveres, dos direitos, que estão, em outras palavras, distribuídos dentro desse texto, apresentado por esse autor. Importante nós pensarmos nisso, porque é um condicionante real, é um condicionante presente na sociedade, que nos traz a refletir sobre todo esse processo que é a sua realidade vivida. Vamos adiante. A aplicação de ambos os princípios confirma continuamente a realização da justiça, como equidade e igualdade. E isso, sobretudo, por se trata de uma teoria que identifica as desigualdades naturais e procura-se corrigi-las. Deve-se mesmo, numa teoria que tenha esse perfil, buscar romper a desigualdade natural entre as pessoas, para que assim se faça justiça. Não se trata de discutir se a distribuição natural é ou não justa,
mas de discutir se a justiça das instituições é capaz de suprir diferenças que impedem o exercício de iguais direitos. Sexos diferentes, corpos diversos, situações econômicas distintas, posições sociais diversificadas, não devem receber o mesmo tratamento. Mas, que isso? Os dois princípios devem incumbir-se de fazer com que todos participem da melhor forma possível das estruturas sociais, de forma que a estrutura cooperativa da sociedade facilite a manutenção de uma sociedade organizada. Nisso há um profundo senso de operância. Se a estrutura é justa, ao princípio, e encontra meios para a manutenção dessa sua estrutura justa, então poder-se-á dizer que se trata de um sistema equilibrado. Num sistema institucional, com esse perfil, as realizações pessoais são possíveis, desde que se melhore a condição do outro e se respeitem as condições impostas pelo pacto para a preservação de todos. É um conceito importante na visão de John Rawls, devido à questão do processo da desigualdade. Quando ele trata equidade, quando ele trata desigualdade, ele está dentro de dois conceitos importantes dentro da sociedade, que acontecem em função de toda uma estrutura presente no Estado. E essa é uma das questões discutidas por ele também, para que esse processo funcione de forma que todos possam participar dessa estrutura. Assim, esse questionamento ele passa a se distribuir em todo o seu texto, de forma importante, que tem toda uma continuidade de questionamentos diante dessa questão. Vamos adiante. A sociedade sem estabilidade é aquela que convive com o desvirtuamento de seus poderes institucionais. Nisso, se percebe que tudo se define com base na noção de equilíbrio, que pode ser, para dada sociedade, estável ou instável, conforme em sua concepção esteja ou não lastreada dos princípios de justiça. De fato, uma sociedade bem ordenada é estável, e uma sociedade estável é bem ordenada. O que se discute quando se fala em instabilidade das instituições é a própria aderência dos espíritos pactuantes ao contrato social ou não. Isso quer dizer que todo pacto vive da aceitação reiterada que se dá ao funcionamento das instituições, que devem reger-se de acordo com os dois princípios de justiça. Contudo, nem porque as instituições sejam imperfeitas, se deverá gerar desobediência civil. O dever do civismo insiste em reclamar do pactuante uma adesão às estruturas que observem, no geral, os princípios de justiça, e que, como tudo o que é humano, comete erros. Assim, a questão de aceitar ou não as leis de determinado Estado remonta à própria dúvida sobre o que as instituições representam em termos de justiça. Se caracterizam pela realização de justiça de acordo com o tônus que é dado ao conceito por Rawls. Então, a obediência civil é um dever da sociedade perante as instituições. Podemos perceber que existe o outro lado. Então, os cooperantes, as pessoas da sociedade, também têm um papel importante, fazendo a sua parte diante de todo esse contexto, que é, em outras palavras, a relação da estrutura funcionando de forma plena. Vamos adiante. A desobediência
pode ser definida então como um ato de resistência não violento, de caráter político, contrário à lei, no sentido da realização de uma mudança política. A submissão ou insubmissão discute-se à medida que as instituições desrespeitem os princípios de justiça. Todavia, a resistência nada tem a ver com a força, revolução, rebeldia, insurgência forçada. A ideia da desobediência caminha para a mobilização e para o abalo das estruturas de poder da sociedade, com vista na alteração das leis que se façam em desacordo com os referidos princípios. Exequidade, estabilidade, portanto, são notas distintas dessa noção de justiça. Quando se obedece a uma legislação ou a um conjunto de instituições operantes, se obedece porque estas são justas, de acordo com os dois princípios de justiça elencados. Dizer que são justas é dizer que respeitam e devem ser respeitadas, de acordo com o chamado dever natural de obediência, pode ser definido então como um ato de resistência não violento, de caráter político, contrário à lei, no sentido da realização de uma mudança política. A submissão ou a insubmissão discute-se à medida em que as instituições desrespeitam os princípios de justiça. Todavia, a resistência nada tem a ver com a força, revolução, rebeldia, insurgência forçada. A ideia da desobediência caminha para a mobilização e para o abalo das estruturas de poder da sociedade, com vista na alteração das leis que se façam em desacordo com os referidos princípios. Ele é claro, ele deixa as perguntas, deixa os questionamentos e deixa todo o processo ao qual ele está analisando dentro desse contexto. Assim, quando ele fala em submissão e insubmissão, em outras palavras, são processos que ocorrem de formas distintas dentro da sociedade. Em um acordo e um desacordo, em um concordar e um discordar, em estar a favor e estar contra. Então, dentro dessas características, podemos perceber então que é a relação das estruturas com a sociedade que vai dar a prática harmoniosa dentro desse contexto. Vamos adiante. Trata-se de uma concepção da justiça, particularmente constituída sobre os arcanos e os pilares que estão a orientar o contratualismo setentista. A justiça é identificada como equidade, em que a equidade reside exatamente na igualitarismo da posição original, ou seja, no estado inicial do contrato social. Momento hipotético e não histórico, que se pode optar por direitos e deveres. E essa opção racional é o que é capaz de tornar a teoria da justiça uma concepção sobre um valor de justiça que não é pura subjetividade, que não se confunde bem como um indivíduo, mas se realiza institucionalmente. Fala-se da justiça das instituições. Objetivamente, fala-se de uma justiça que é racionalmente compartilhada no convívio social. E coletivamente, fala-se da justiça que gera o bem comunitário e não o individual. O fato de desocupar-se da justiça como uma prática de virtude, ou uma dissertação inteiramente voltada para o justo meio, ou para a discussão da ação voluntária, não significa necessariamente que Rawls seja um teórico avesso a qualquer tipo de investigação nesse sentido. Esse pensador da justiça admite que a transformação social do pacto
é uma construção humana que beneficia a todos, o que é por meio dela que se podem realizar os indivíduos socialmente. O aspecto social, o aspecto jurídico, eles são condicionantes de um processo de desenvolvimento. Então, no momento que a convivência é um processo harmônico, nós temos diante dessa relação funcionamento na plenitude, que é o que se pensa, por exemplo, diante da composição de todas essas instituições. Vamos ao próximo slide. A grandiosa obra, que possui capítulos dedicados a essa discussão, não o desmente. Assim, a ética é a questão importante, porém não tão central, quanto o que é a questão da justiça das instituições. Se a justiça existe, ela é definida em função da capacidade que as instituições possuem ao realizá-la. O que motiva a formação da teoria da justiça como equidade não é uma atenção especial pelo indivíduo e seu poder de ação voluntária e ética, fundada no hábito, mas uma preocupação com o coletivo, com o público, com o institucional. Aqui estão os elementos para a compreensão da exata dimensão da abrangência da teoria de Rawls. Mais do que isso, trata-se de um modelo que governa baseado em dois grandes princípios, que, se bem abstratos, são modeladores das instituições e suficientemente significativos para o seu bom governo. O princípio da garantia da liberdade, o princípio da distribuição igual para todos. A boa aplicação de ambos os princípios é suficiente para a produção do que Rawls identifica como estabilidade, termo inteiramente ligados às ideias de legitimidade e de observância da lei. Aí o conceito, no caso, que traz essa perspectiva desse autor. Então, em outras palavras, discutir esses princípios é discutir em um princípio harmonioso, em um conceito harmonioso, que vai ser direcionado à liberdade e à concepção e aplicabilidade também de todos esses processos diante de um mesmo universo social, leis, estrutura, concepção em geral. A todos, espero que tenha contribuído algumas discussões aqui. E bons estudos a todos vocês, boa leitura. Aproveitem bem o texto, que vai dar uma continuidade ao que nós discutimos aqui. E a todos, bons estudos.